Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a programação do canal Viver Brasil. É uma alegria te ver aqui, é uma alegria ter você acompanhando a nossa programação. O canal Viver Brasil começou em janeiro de 2022 com o objetivo de ser uma síntese de Belo Horizonte, das coisas que acontecem em Minas. E desde janeiro de 2022 a gente é distribuído nos canais 9 e 527 HD da Claro Net, nas redes sociais e na nossa página do YouTube. Na net a gente chega em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia e a cada uma das cidades que nos recebem o nosso compromisso de estar levando sempre conteúdos que possam te ajudar a refletir, a construir a sua opinião melhor. E nesse momento a gente está tendo a oportunidade de conversar com diversos representantes que foram eleitos para o cargo de vereador em Belo Horizonte, uma das cidades mais importantes que a gente tem no país e uma das mais complexas. Esses vereadores assumiram o seu mandato formalmente no dia 1º de janeiro de 2025. E a gente já teve a oportunidade de conversar aqui com mais de 20 vereadores de Belo Horizonte. E hoje a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco melhor do Oswaldo Lopes. Oswaldo Lopes de Oliveira Júnior, ele é do Republicanos, teve 10.345 votos, tem na sua principal causa de direcionamento a questão dos animais, da proteção, de um entendimento melhor que as pessoas precisam ter em relação aos animais, aos cuidados, à proteção e por aí vai. Ele está no seu segundo mandato, ele teve uma entrada na Câmara no mandato anterior, no terceiro ano de atuação, ficou o terceiro e o quarto ano, e a partir daí foi reeleito agora em 2024 para seguir até 2028 como representante de Belo Horizonte. Eu queria que você começasse falando sobre a vida do Oswaldo, a vida dele com Belo Horizonte, onde é que você nasceu, onde é que você enxergou Belo Horizonte pela primeira vez. E só fazendo um registro, o nome dele é Oswaldo Lopes de Oliveira Júnior. O nome do meu pai é Paulo César Silva Lopes de Oliveira. O meu nome e o do meu irmão são Gustavo e Paulo César Alquimim Lopes de Oliveira. Então, estou conhecendo aqui um homônimo, um sobrenome igual ao nosso aí, bem-vindo, e talvez a gente ache alguma conexão aí. Pois é, primo, tá vendo? Pode ser que a gente pode ser até primo aqui, não estamos sabendo. Verdade, Lopes de Oliveira, nome do meu pai, falecido pai. Meu avô se chamava Décio Lopes de Oliveira. Meu avô era Franklin Lopes de Oliveira, são pessoas de Dores de Indaiá, cidade que eu não conheci, meu pai morreu, tinha 9 anos de idade, mas é um prazer estar aqui com vocês, contando um pouco da minha vida. Qual câmera que eu olho? Para essa aqui. Essa aqui. E Oswaldo Lopes nasceu em Belo Horizonte, 57 anos. Eu nasci ali na região do Floresta, na rua Jacuí, 505. E a minha vida toda... Das ruas mais famosas de Belo Horizonte. Exato. Rua Jacuí. Jacuí 505. E assim, hoje lá é um galpão, nem existe a casa mais, que são ali é uma rua de casas muito antigas, né? É um bairro muito antigo. E a minha trajetória política... eu sou um pequeno empresário, sou corretor de seguros. A minha profissão é corretor de seguros. Já tive lanchonete em Belo Horizonte, inclusive aqui perto. Era aqui na Contorno, com a Raul Pompeia, nós tínhamos a Casa do Suco, que hoje é o Comercial Sabiá, né? Ele era um estabelecimento nosso, nós vendíamos alimentação natural, sanduíche natural, sucos naturais, ou seja, a gente já prezava por alimentação saudável. E acabou que eu entrei para a política em 2016, eu fui eleito vereador pelo PHS, fui vereador com menos votos em 2016, tive 3.018 votos. Em 2018, eu me candidato a deputado estadual, sou eleito deputado estadual com 31.171 votos. Em 2022, não consigo me reeleger, mesmo ultrapassando a minha votação, tive 40.015 votos, mas faz parte do sistema político,
o tal do coeficiente eleitoral, a escolha do partido errado. E agora, em 2024, me lanço a vereador para retornar, né, onde tudo começou, a minha vida política na Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde eu tive 10.345 votos, agora pelo Republicanos. Eu falo, nós temos até um boné, nem trouxe de trago escrito, nós temos um boné porque lá na Câmara Municipal teve uma guerrinha da extrema-direita e esquerda com relação aos bonés. Os bonés do Donald Trump. Exato. Os bonés da extrema-direita exaltando o Donald Trump e o da esquerda, né, falando das conquistas do governo atual. E eu fiz um boné porque, como eu estou no partido de direita, que é o Republicanos, eu quis deixar claro que a causa animal ela não tem partido. E meu boné era, o meu partido é a causa animal. Porque eu já transitei em partido de centro-esquerda, que foi o PSD. Agora estou num partido de centro-direita, bem mais direita, que é o Republicanos. Mas essa ideologia partidária eu não carrego comigo, porque a causa animal ela não dá para você ficar travando guerras internas dentro de um plenário, num parlamento, para discutir os problemas do município e você levar os problemas, né, do governo federal, as questões do Bolsonaro, do Lula. Isso é uma perda de tempo e que acaba atrapalhando, né, o bom andamento, né, das políticas públicas do nosso município. E a gente conseguiu, né, algumas conquistas com o nosso mandato. Para quem não me conhece, o Oswaldo Lopes resgata animais desde 12 anos de idade. Então, são 45 anos de resgate de animais. E aí vem aquela pergunta, como você enxergou a política na sua vida? Mas antes da política, eu queria conhecer um pouquinho melhor do Oswaldo. Uhum. E antes de chegar agora na sua eleição para deputado ou para vereador, eu queria que você contasse um pouco para a gente aqui como é que foi esse processo de, aos 12 anos, começar a fazer os resgates. Ótimo. Mas eu não queria que você falasse só, eu fui lá, peguei o animal e levei para casa. Eu queria que você contasse para a gente o porquê que você resolveu fazer isso aos 12 anos de idade, qual foi o seu sentimento que te moveu. Sim. E certamente está vinculado ao seu sentimento de hoje. Então, o que você viu ali, por que você iria dar conta de ajudar algum animal? Sim, na realidade, na época eu morava no bairro Dom Joaquim. Quem é morador ali da região do bairro Santa Inês conhece bem o Dom Joaquim. Quem está na José Horto Florestal. Exatamente. Quem está no José Cândido Silveira, sentido Sabará, o lado direito é Santa Inês e o lado esquerdo, depois ali me chama aquele colégio ali, gente, Senai, né? Aquele colégio ali do lado esquerdo é o Dom Joaquim, que logo depois tem o Fernão Dias e aí vai São Marcos e tudo mais. Então, a minha pré-adolescência foi nesse bairro Dom Joaquim. Era um bairro que as ruas não eram asfaltadas, onde a gente realmente divertia, igual criança não existia, né? Redes sociais, não existia internet, a gente soltava pipa, a gente jogava bola, andava de carrinho de rolimã, que era uma descida forte. A única rua asfaltada do Dom Joaquim era a antiga Rua K, que hoje eu não sei o nome dela, que é onde descia o ônibus principal, e a gente descia essa rua de carrinho de rolimã, estourava o dedão, jogava finca nas ruas de terra. Ou seja, era uma infância, né, natural de uma criança início dos anos 80. E ali iniciou meu primeiro resgate porque eu estava na José Cândido Silveira, no canteiro central, soltando pipa. E eu sempre tive cachorro na minha vida, né? Desde criancinha mesmo, a gente sempre teve cachorrinho. E nisso um cachorrinho foi atropelado do meu lado, eu soltando pipa. Eu só escutei o barulho, o grito, né, de dor do cachorrinho. E ali começou todo o processo da minha vida de salvar, né, um serzinho que foi atropelado no momento, que precisava de ser socorrido, e eu era uma criança, 12 anos de idade, você pensa bem, é uma criança. Hoje os rapazes de 12 anos, a gente fala rapazes porque já estão muito mais evoluídos do que nós. Exatamente. E eu sempre fui uma estatura baixa, sempre fui muito franzino. Eu não pensei, hesitei 2 vezes, deixei minha pipa, fui até embora, perdi a pipa com linha, com tudo, e peguei o cãozinho que estava, né, se debatendo no asfalto, os carros desviando para não passar mais em cima dele, era um cãozinho de pequeno para médio porte, e aí tiro o cãozinho, mas no impulso de pegar esse cãozinho, eu não soube pegar, não saber pegar, e ele todo fraturado, ele vai e me morde, de dor.
ele agarra na minha mão, ele me morde, tem uma cicatriz até hoje, que eu carrego comigo. Ele não estava mordendo, ele estava gritando. Ele estava gritando. Então, assim, ele mordeu porque eu peguei ele de mau jeito. Então, provavelmente, eu peguei em partes fraturadas dele. A dor era intensa e eu já peguei ele de mau jeito, não sabia como pegar um cachorro atropelado. Mas, assim, o que aconteceu? Eu peguei o cãozinho, ele me mordendo, eu segurei a dor, né, ensanguentando a mão, coloquei ele no canteiro central, na parte que tinha, né, um gramado. Mas 2 minutos depois, acho que menos de 2 minutos, ele deu o último suspiro, a linguinha dele ficou roxinha, lembro disso como se fosse hoje. E ele virou, o que a gente fala, virar estrelinha. Quando um animalzinho morre, um pet, um cãozinho, um gatinho, a gente fala que ele virou estrelinha, que ele foi para o céu, que ele é mais uma estrela no céu. Essa estrelinha aí é contada para todo mundo, independente de pet. Então eu estou falando que a gente pode ter criança nos assistindo. Quando parte alguém, vira uma estrela. E aí ele virou estrelinha. Pode ser pet, irmãozinho, parente, Exato. todo mundo vira estrelinha. E aí virou estrelinha e ele começou a me ensinar. Aí eu vi que eu tinha um propósito realmente na minha vida, que era de cuidar de animais. E a minha mãe, como eu já não tinha meu pai morreu, eu tinha 9 anos de idade, a minha mãe era meu pai e minha mãe sempre aceitava, né, tudo que eu fazia com relação ao resgate de animais. E a gente morava numa casa simples, pequena, no bairro Dom Joaquim, né? Ali é um bairro mais pobre, né? Não é um bairro, é um bairro mais pobre. E a gente era uma casinha simples, mas que tinha um quintal muito grande. Eu lembro que tinha um pé de abacate, uma mangueira, um abacateiro, uma mangueira, então tinha muito espaço para ter cães. Então, nesse período para lá, como eu vivi ali no Dom Joaquim até os meus 14 anos de idade, fiquei 2 anos só, eu tive condições de levar cerca de, eu lembro mais ou menos, a gente tinha mais ou menos cerca de 8 animais já resgatados dentro do quintal. E família pobre, né? Minha mãe recebendo pensão do meu pai, por causa da morte dele. A gente não tinha condições, tinha que pagar aluguel, né? Todas as despesas. E eu acho que a gente não tinha também acesso a coisa de ração. Eu nem sei se existia ração na época, vou ser sincero. O que a gente fazia? A gente ia para o açougue e pedia o açougueiro para as carnes que ele limpava, ele chamava de mochiba, uns falam que é retalho, não sei o que, pegar esse restinho. Alguns davam, que eu falava que era para dar para os animais que a gente tinha em casa. E alguns vendiam, um preço mais barato, pesava lá, a gente dava uma mixaria e tal, e fazia ali, né, um cozido daquela carne, daquela gordurinha, daquela pelanquinha, né, e dava junto com angu para os cães que a gente resgatava. E a parte ruim disso tudo é o seguinte, como a gente era muito pobre, alguns cães adoeciam. E a gente também não tinha recurso para levar numa clínica veterinária, e existiam pouquíssimas clínicas veterinárias em Belo Horizonte. Mas pouquíssimas. E as que existiam era coisa para rico, não era coisa para pobre. Então eu creio que na minha época, que é final dos anos 70, 79, 80, 81, 82, por aí, o acesso à ração, medicamento para animais, clínica veterinária, era restrito a pessoas ricas. Das mais antigas é aquela São Francisco? Tem ali na Amazonas? É a Santo Agostinho. Ela é bem antiga, ela é bem né? antiga. Eu ia falar Santo Agostinho e a São Francisco de Assis no Lourdes. Isso. Mas... Mais de 30, 40 anos. Ah, tem, com certeza. E então ali começou toda essa minha trajetória. E aí a gente vai envelhecendo. A gente vai, né, ter que estudar, ter que trabalhar. E, obviamente, todas as prioridades da nossa vida mudam, mas os resgates continuam. Não com tanta frequência, igual você é criança, você empolga. E nessa época, tinha um detalhe, hoje se abandona muito pitbull, muito rottweiler, são cães que são considerados perigosos hoje em dia, não pela raça em si, é porque o dono desses animais adestra eles para eles ficarem nervosos para atacar. É o que a gente chama vem o pitbull com o pit boy. É aquele cara que tá lá bombadão com seu pitbull na rua para mostrar, eu tenho um pitbull, não vem, entendeu? Então assim, está adestrado a atacar, mas nem todo cão, né, de grande porte, que é considerado uma raça perigosa, ela é perigosa, ela é dócil. Então eu quero falar o seguinte, nessa época existiam os Dobermans. Famosos. Então os pitbulls da época eram os Dobermans, que já tinha uma cara assim, que era a orelha que eles faziam, que era a orelhinha empinada, aquela cara assim de mau esguio, um cão alto, e o pessoal abandonava esse cão. Mas é claro que você tem os cachorros que são mais com um perfil mais agressivo e outros que são menos. Sim. O Doberman sempre foi um cachorro mais de polícia, de tomar conta e por aí vai, não é isso? Mas vou te contar uma coisa,
Impressionante. Eu não sei se eu tenho uma coisa de atrair E os o outro animais. Rottweiler? A Rottweiler já é atual, mas na época nossa, dos anos 80 ali, era o Doberman. É. Então, incrível que pareça, nessa minha trajetória, eu trombei com 3 Dobermans na minha vida, perdidos na rua ou abandonados. E na época se usava enforcadeira. Esses cães, eles usavam enforcadeira, porque você virava do lado que não tinha os pontos, era a coleira normal. É. Aí você virava, vinha os ganchinhos que enforcavam o animal para ele segurar. Então, assim, já resgatei também 3 Dobermans na minha vida, levei para casa. A sorte que a gente conseguiu adoção, porque esses cães todo mundo queria. Né? Eram cães de raça, eram cães caros e tal, tudo mais. Mas a minha vida foi tomando uma proporção diferente, que eu falei, vamos tornando adulto, as responsabilidades vão aumentando e, obviamente, os resgates continuam. Mas eu vou chegar numa fase que talvez você deve perguntar mais na frente. Como que foi que eu entrei para a política e por que eu entrei para a política? Eu imagino que essa deve ser a sua próxima pergunta. Ou não? É uma delas. Uma delas? Então vamos lá. Vamos seguir a sua sequência aí. Dentro dessa movimentação sua, eu soube de uma situação que foi uma situação específica que você viveu antes de entrar na política e que você viu ali que estava entrando num caminho completamente específico. E que, pelo que eu entendi, você teve uma provocação da sua esposa também. Ele chegou numa situação, esta figura aqui, Oswaldo Lopes de Oliveira Júnior, que ele estava com mais de 30 animais numa clínica veterinária sendo tratados. A clínica não era dele. Ele estava pagando, ele tinha que pagar, teoricamente, para essa clínica, para atender os 30 animais. E pelo que eu entendi, nesse momento também foi uma virada, né? Opa, não tem jeito de continuar dessa forma. Foi uma virada de chave. Boa pergunta é essa, foi uma virada de chave. Isso aconteceu entre 2010 a 2012. Foi até o momento em que eu tive depressão. Bom, eu posso citar o nome da clínica, porque ela já não existe mais com esse nome, ela mudou o nome. Essa clínica, quem é morador do bairro Caiçara, Padre Eustáquio, vai entender onde que é. Ela fica na Pedro II com Catalão, chamava-se Clínica Lucas Júnior. O Lucas, que era o proprietário, não era veterinário, era o empresário. Um belo dia a gente resgatava muito. Entrando para o Shopping Del Rey. Exatamente. Como eu resgatava muito, eu tinha uma coisa que eu não te falei, a gente descia muito no Rio Arrudas. Porque o Rio Arrudas, ele virou um ponto de desova de cães para quem queria realmente que o animal morresse, que o rio levasse e tudo mais. Então a pessoa ia com o animal até a passarela, toda o Rio Arruda, extensão tem as passarelas, e soltava o animal, o cão, aonde? Dentro do rio. Jogava para o rio levar embora. Só que o animal nadava, sabe nadar, e vinha para a lateral do Rio Arrudas, onde tem aquela parte de cimento, e a gente era todo acionado, como eu sou um dos pioneiros, né, na proteção animal em Belo Horizonte. Eu acho que isso deve ser um dos mais antigos na proteção animal. Eu era o tempo todo acionado. Oswaldo, tem um animal dentro do Rio Arrudas. Qual a extensão que é? Está ali perto da Câmara Municipal, está perto ali do apoio, está perto de não sei o que, a gente ia resgatá-lo. Então, aonde que eu vou chegar? A maioria desses animais eram animais que a gente resgatava do Rio Arrudas, a gente criava um movimento, que eu coloquei o nome na época do Orkut ainda, de Corrente do Bem pelos Animais. Era a primeira comunidade que teve de proteção animal. Então, a Corrente do Bem pelos Animais era um grupo de pessoas unidos em prol do bem-estar do animal, de resgatar, de acolher, de ajudar, cuidar, tudo mais. No começo foi tudo muito bonitinho, que todo mundo achando lindo, vão ajudar. Aí eu coloquei uma regra. Qual que era a regra? Nós vamos resgatar. Se o do nosso grupo, da Corrente do Bem pelos Animais, falar assim, olha, tem um cachorro atropelado, eu vou resgatar, vou cuidar e a gente vai ratear. Beleza, nós vamos ratear. Só que o Oswaldo, eu fui muito enganado, porque eu sempre fui muito ingênuo, porque eu tinha um coração, continuo tendo um coração bom, mas estou um pouco mais maldoso. Mas o coração, né, a essência nossa, ela não acaba. A essência da bondade, da compaixão, ela não acaba. Mas a gente então se torna um pouco mais maldoso. Então, atencioso. Exato. Maldoso que eu falo não é maldoso de maldade. Atento. Palavra certa. Atento aos movimentos próximos a você. Isso. O que aconteceu? O Lucas Júnior, chegou um momento que ele me liga e fala assim, Oswaldo, você sabe quantos animais você tem aqui? Eu lembro muito bem como se fosse hoje. Aí eu falei, ó, Lucas, eu imagino que eu tenho de 12 a 13 animais. Aí ele falou, então eu quero que você venha aqui, eu vou te levar na internação e eu quero te mostrar quantos animais você tem e quanto que você deve. Tá. Aí a internação dele era na parte superior da loja
e eram 3, eu fazia 3 pavimentos de canil, muito grande, fazia um L assim, de internação, então, e ali caberia uns 100 cães, 100 gatos, com certeza. Aí as pranchetinhas, Oswaldo, canil por canil ele foi, aí identificou que tinha 30 cães internados sob a minha tutela. Aí eu falei com ele, Lucas, poxa, eu sei que eu tenho 12, 13, que eu tenho isso contabilizado. Ele falou assim, só Oswaldo, você não está lembrando de uma coisa, o quê? Você lembra que a gente ligava para você falava assim, chegou fulano com um cachorro aqui, pode receber? Eu falava, pode. Fulano, conclusão? Você deu mais 15 oks. Muito mais que isso. Foi chegando gente levando cãozinho, levando gatinho e tudo mais. E na hora que eu assustei, eu falei, nossa, esse cachorro aqui nem sei que é esse, o Lucas. Pois é, tá aí o Oswaldo. Aí, esse cachorro também não sei, o Lucas. Eu conheço esse, conheço aquele ali, conheço aquele, mas esses cachorros não sei. São seus. São seus, sabe por quê? Porque você autorizava, quando ligava, porque você tem um coração gigante, em receber o cãozinho, o pessoal falava que era do seu grupo, da corrente do bem, e a gente atendia. Conclusão disso tudo, essas pessoas se afastaram, eu fiquei com a dívida, na época, vamos recapitular, na época eu devia mais de 80 mil reais, e aí eu ainda consegui fazer um movimento para pagar parte dessa dívida, ficou faltando R$ 23.300, eu lembro como se fosse hoje, R$ 23.300. O Lucas fala, você não traz mais nenhum cachorro, nenhum gato aqui enquanto você não quitar os R$ 23.300. Aí eu falei, Lucas, eu não consigo mais, cara, eu já estou em depressão, a minha vida já está toda destruída, eu não consigo fazer mais nada, mas eu vou fazer um movimento. Qual o movimento que fez? Eu não te contei isso. Na época a Honda lança uma scooter PCX, não sei se você lembra, a Honda lança uma scooter PCX, aí custava na época R$ 9.900 essa PCX. Aí eu falei assim, uma coisa, eu vou fazer... Scooter é aquelas motos pretinhas, aquela, né? Baixinha. Uma coisa, eu vou fazer uma rifa de uma PCX sem ter a moto. Eu não vou comprar a moto, eu vou fazer 500 números a R$50, que dá 25 mil reais, eu pago a minha dívida, eu compro a moto por 9.900, sortear, eu entrego a moto, o que sobrar eu entrego para ele e faço uma rifa depois. Só que é o seguinte, eu tão honesto que eu fui, eu coloquei que a moto poderia sair no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto prêmio. Conclusão, não vendeu todas as rifas, mas eu vendi 14 mil reais de rifa, a moto não foi entregue, eu não precisei de comprar, e cheguei para o Lucas, falei, Lucas, cara, eu vendi rifa, aí você falou comigo, Oswaldo, eu estou te acompanhando, todo mundo que comprou sua rifa. Todo mundo comprou a sua rifa e, cara, a gente estava torcendo para você fechar. Eu falei assim, cara, eu só consegui vender 14 mil de rifa. Tá pago. Adivinhou? Uai, claro. Ele chegou para mim e falou assim, você tá vendo? Vem cá, chega aqui. Esse, depois eu vou te pegar. Quem que é esse cara? Manda um abraço. Lucas Júnior. Um grande abraço para o Lucas Júnior. Se ele estiver nos assistindo, com certeza ele vai assistir, porque ele é uma pessoa que está muito ligado, né, às notícias da nossa cidade. E aí ele vai me dar um termo de quitação. Ele escreve lá ainda, a sua dívida atual, tanto, menos 14 mil, aqui desconto, tal, quitado, pum. A minha depressão parece que ela fez assim, foi embora. Parece que eu tirei um peso das minhas costas de saber que eu estava devendo e eu estava difícil de vender. E depois agradeci. Todo mundo que comprou essa rifa e tal, expliquei que a rifa não saiu, o pessoal acompanhou, viu que o número não saiu realmente. E aí devido a tudo isso, a minha esposa, aí entra o lado familiar. A minha esposa, Patrícia, né, ela vai estar assistindo, amor da minha vida, mulher que entrou para a minha vida para mudar tudo. Ela chega para mim e fala assim, é meu porto seguro, ela é tudo de lindo na minha vida. Ela chega e me fala assim, meu amor, agora vamos falar sério. A nossa vida, desde o momento que a gente está junto, foi você resgatando animais, resgatando, e eu te acompanhando, eu te apoiando, só que a gente deixou de viver. Nós não viajamos para lado nenhum. A gente tinha um carro velho, a gente tinha um Gol quadrado 85. Teve que vender. Um Gol quadrado, não conseguimos ficar com ele, mas o bichinho estragava. Tem uma vez que essa roda desse Gol, a gente morava lá no Rio do Castelo, descendo na rua Engenheiros, estava eu e a minha enteada trazendo da escola, essa roda do Gol traseira, ela solta, e desce Engenheiros. E eu só vendo a roda descer. Tinha um senhorzinho no passeio, eu falei, não, agora matou o senhorzinho. A roda vai, pula por cima do senhorzinho, bate numa árvore e cai, tof. Então assim, a nossa vida, eu estou contando esse caso, sim, porque é um caso, cara, que eu quero mostrar o seguinte, a gente estava no buraco,
E aí ela vai falar assim, nós não fazemos nada na nossa vida, a gente não consegue sair para um restaurante. E aí, se você não fizer uma coisa que eu vou te falar, você vai continuar enxugando gelo, os animais vão continuar do mesmo jeito, a nossa vida vai ficar do mesmo jeito, e por mais que a gente tenha amor um ao outro, né? Vai bagunçar. Chega uma hora que eu vejo que, poxa, você quer fazer tudo pelos animais e a gente não tem condições. Ela falou assim, se candidata a algum cargo político, seja candidato a alguma coisa, quem sabe você elege, todo mundo te conhece, a causa animal te conhece, e aí você faz política pública, aí você muda, você sabe o que você tem que fazer. Aí que eu me candidatei, né? E em 2016 eu fui eleito vereador pelo PHS com 3.018 votos, o menos votado, 41 vereadores, eu fui o menos votado com 3.018 votos. Em 2018. Não, 2016, Em desculpa, 2016. 16. Aí você vem até 2020. Eu estava falando com o Oswaldo aqui, estou combinando com ele, para que de fato a gente consiga, mais do que neste tempo aqui agora, a gente consiga estabelecer alguns novos conteúdos voltados para falar sobre essa questão no canal Viver Brasil. Isso é um caminho que eu acho que pode ser muito bacana, mas neste momento aqui eu queria que a gente começasse a encerrar o nosso tempo de hoje da seguinte maneira. Deu para entender bastante sobre o Oswaldo, a origem dele, as passagens dele até 2016, quando ele se torna vereador. Agora, eu queria que você falasse, olhando para aquela câmera ali, nos olhos dos nossos telespectadores, o que é que aconteceu entre 2016 e 2020, quando você tem a primeira eleição para vereador. 2018, Perdão, estadual. 2016, perdão. Vereador, 2018, estadual. 2018 você vira estadual, tenta se reeleger em 2022, exato. Não consegue prioritariamente por conta de partido. Exato. E em 2016, não, 24, e em 2024 você é eleito vereador. Então você teve uma passagem aí específica, você ficou 2 anos vereador e 2 anos deputado? 2 anos vereadores, 4 anos deputado. 4 anos. 4 anos deputado inteiro, exato. Um mandato inteiro, e 2 anos da metade de um vereador. E a partir dessa metade do vereador você é reeleito. Exato. O que você fez nestes 2 anos como vereador para a ação de proteção dos animais em Belo Horizonte? E o que você falou que iria fazer a partir de agora, de 2025 a 2028? O que você falou que você mereceu ter esses 10 mil e tantos votos para 2025? O que é que você comprometeu no seu mandato a ajudar a essa questão? Claro. Bom, a minha pauta principal, como era a causa animal, sempre é a causa animal, um dos meus compromissos de mandato foi dar fim aos veículos de tração animal em Belo Horizonte, ou seja, as carroças. Belo Horizonte hoje ela tem cerca de 700 carroceiros que exploram diariamente, faça sol, faça chuva, esses equíneos que carregam na sua carroça cerca de meia tonelada de entulho, subindo morro de Belo Horizonte, essas ruas que a nossa geografia ela já não é muito legal. Não. Isso. E tomando chicotada, sendo espancada no meio do trânsito, e quando esses cavalos eles já não têm mais validade, eles rompem os tendões, esses cavalos são abandonados pelas ruas de Belo Horizonte para comer lixo, e ali eles acabam morrendo porque existe um dos piores fatores de morte de um equino, que é a cólica equínea. A cólica equínea é quando o cavalo vai para o lixo e come plástico, come marmitex, come, sabe, coisas que o estômago dele não vai aguentar, ele vai morrer. E fora os atropelamentos, acidentes de carro que são sujeitos a esses animais diariamente. Então, eu sou autor da lei, como vereador, entre 2017 a 2018, eu criei a lei do fim das carroças. Essa lei, ela só vai entrar em vigor dia 22 de janeiro de 2026, ano que vem. Aí eles vão falar, puxa, a lei foi votada em 2017, em primeiro turno. Ela foi
votado em 2019, 18, em segundo turno. Quando você era deputado. Exatamente, não, 18, desculpa. Ela foi votada em 2017, primeiro turno. Ela foi votada em 2019, eu já como deputado, indo na Câmara Municipal pedindo o apoio dos vereadores para ela ter a aprovação para o segundo turno, para ir para sanção ao veto do ex-prefeito Alexandre Calil. Só que o meu projeto, ele previa 4 anos de transição para os carroceiros, né, largarem as carroças. E, infelizmente, o prefeito Alexandre Calil, na época, só fala comigo o seguinte: eu só sanciono a sua lei, Oswaldo, ou seja, eu só aprovo a sua lei, ela só vai virar lei se você aumentar esse prazo de 4 anos para 10. Aí eu falei, aí, prefeito, 10 anos, ficar com carroça em Belo Horizonte ainda? Ele falou, é pegar ou largar, ou você vai ficar sem a lei. Aí eu concordei em 10 anos. A sorte nossa é que houve um movimento interno, enquanto eu estava deputado na Assembleia, houve um movimento na Câmara Municipal que conseguiu reduzir essa lei, que seria para 2031 para 2026. Então a lei é 22 de janeiro de 2026, viu uma carroça nas ruas de Belo Horizonte, já aciona a polícia, porque esse carroceiro está descumprindo uma lei, ele vai ser detido, a carroça vai ser apreendida e o cavalo vai ser resgatado e levado para um dos 2 abrigos que estão sendo criados para abrigar, né, receber esses cavalos vindo dos maus tratos. E a cereja do bolo, um dos outros meus compromissos como político era criar um hospital público veterinário. Porque foi criado? Foi criado. Hoje nós temos o Hospital Público Veterinário, que existe desde 2020. Ele surgiu primeiro ali no Padre Eustáquio, Carlos Prates. No Carlos Prates, na Rua Bom Sucesso, e agora ele está no bairro Madre Gertrudes. Quem quiser fazer a utilização do hospital, o hospital atende 45 animais por dia, já atendeu mais de 30 mil animais, com cirurgias de alta complexidade, cirurgia ortopédica, cirurgia de tecidos moles, ou seja, é um hospital completo que está disponível para a população de Belo Horizonte. É necessário levar o comprovante de endereço no nome da pessoa que está com o animal. Não adianta a pessoa chegar lá com o animal e com o comprovante de endereço do outro, que não vai ser atendido. E você vai chegar cedo, chega às 6 horas da manhã, para você estar entre as 45 pessoas que vai receber uma senha para ter o atendimento do seu animal. Então, esse hospital já atendeu mais de 30 mil animais e a gente está muito feliz com isso. E uma outra conquista. Em março de 2024, eu criei o segundo hospital, que chama Casa de Pituquinha, que é no bairro Caiçá, na Rua Gardênia, número 20. Casa de Pituquinha, até o nome é jeitoso. É o nome da minha saudosa cadelinha, que virou estrelinha há 4 anos atrás, que foi um grande amor da minha vida, uma cachorrinha que entrou na minha vida para me curar da depressão. Mas eu vou te falar, ela cuidou da sua depressão, mas eu acho que a Pituquinha deve cuidar de depressão de milhões de pessoas nesse Brasil. O que deve ter de Pituquinha? Muita Pituquinha. No país, lá fora? É porque ela era uma Pituquinha, é desse tamanhozinho, é uma coisinha minúscula. Olha, Oswaldo... Tem muita coisa para a gente falar, mas vamos embora. Eu estou observando, nós vamos querer aprofundar nisso, mas eu vou mudar o giro aqui por completo, para a gente deixar um pouquinho essa história aí para uma nova conversa. Vamos embora. Eu queria que você finalizasse da seguinte maneira. Eu queria que você pontuasse, se você fosse prefeito da cidade, quais eram as principais ações que você faria para melhorar o ambiente de Belo Horizonte. E aí eu estou falando para você se dirigir aos principais pilares. Sim. E aí é questão básica, mobilidade, saúde, desenvolvimento econômico. Você já está me falando por mim, você já está respondendo por mim. Mas Belo Horizonte é uma pergunta importante. Belo Horizonte sempre teve necessidade de políticos que enxergassem Belo Horizonte no todo. Eu vejo, como eu sou morador de um bairro nobre de Belo Horizonte, do Lourdes, hoje, né, estou morando no Lourdes, a gente sabe que essa região da Zona Sul, ela tem prioridade, sempre teve prioridade em todas as gestões que passaram na Prefeitura de Belo Horizonte. As demais regiões sempre foram meio que deixado de lado ou se faz muito pouco para acolher a população local dessas 9 regionais que nós temos. Então, mobilidade é um fator muito importante no nosso município. Nós já estamos vivendo um trânsito caótico na nossa cidade. Tirar as carroças já é uma 700 carroceiros, a gente já vai aliviar o trânsito.
Olha, Belo Horizonte é uma cidade suja. Eu que conheço alguns países, até da Europa, já tive o prazer de viajar, também como é que a vida muda, né? Eu era uma pessoa que não viajava para lado nenhum, já consegui, graças a Deus, viajar a alguns países. E você chega, né, exemplo, você está aqui, França, que eu estive em Paris, estive em Londres, eu estive na Itália, em Roma, tal. Cara, você chega lá, você fala assim, a nossa cidade chega aqui, você fala, putz, cara, isso não existe. A nossa cidade está jogada, assim, de lado. A cidade é uma cidade suja. É uma cidade pichada. Você pega o corredor da Antônio Carlos, o corredor da Amazonas, é pichação de fora a fora na cidade, é lixo em todo canto da rua, as pessoas, a falta de gentileza urbana, ninguém tem mais gentileza urbana com ninguém, as prioridades dentro do ônibus que ninguém respeita de idosos, de gestantes, né? E a gente sabe que a parte de educação, ela carece muito de política pública, de inserir alguns temas importantes e relevantes que eu considero, eu como autor da lei que insere o direito animal nas escolas estaduais, isso para garantir que os nossos animais, eles tenham um futuro, né, muito melhor do que o que nós vivemos nesse presente e no nosso passado, é ensinar as crianças e adolescentes que nós temos que levar para a sala de aula quais são os direitos que os animais têm. Se você pega uma pessoa maltratando o animal, abandonando o animal, qual é a pena que esse cidadão vai ter? Aonde recorrer em caso de você testemunhar um animal sendo maltratado, violentado, morto, assassinado, né? Então tudo isso a gente vê que a gente precisa conversar muito aqui ainda. Hoje tem alguma ação para essas pessoas, para esse animal que foi maltratado, alguma coisa ou não existe nada? Sim, hoje nós temos uma delegacia especializada no crime contra o meio ambiente e a fauna. Essa delegacia ela fica situada no bairro de Lourdes, na rua Bernardo Guimarães, esquina com a Rua da Bahia, próxima à igreja de Lourdes. Uhum. Passou a igreja de Lourdes, aquela primeira esquina que tem ali é a Bernardo Guimarães. Aquela delegacia de polícia civil é uma delegacia que o cidadão pode procurar levando provas substanciais de um crime cometido contra os animais. Essa delegacia ela abre um inquérito policial, ela investiga e ela vai prender o indivíduo tendo provas realmente que aquele animal foi violentado, atacado, morto pelo cidadão. O cidadão vai cumprir uma pena de uma lei federal, que é a Lei 9.605, artigo 32, que prevê 2 a 5 anos para quem abandonar ou maltratar um animal no nosso país. Já tem alguma coisa Já sendo tem. feita? Nós temos uma delegacia pronta para isso. Oswaldo Lopes de Oliveira Júnior, impossível esquecer seu nome, né? Não, Principalmente o sobrenome. Não, mas nós somos primos, né? Alegria te receber, alegria te conhecer. É muito bom ter essas forças aí direcionadas a determinados setores que são caros à nossa sociedade, à nossa comunidade como um todo, sim, aos seres humanos. Essa parte é uma parte que não se discute. A gente tem hoje a realidade do Brasil e do mundo, mas a realidade do Brasil é uma realidade muito específica. A gente tem um mercado de pets e de tudo que está associado a isso, enorme, em pet shops, em indústrias de alimento, indústrias de inovação, indústrias que estão tratando cada vez melhor esses seres fantásticos aí que existem também, mas que estão cada dia mais acostumados a muito tratamento de qualidade. Ao mesmo Sim. tempo que a gente sabe que tem os problemas, a gente sabe também que os cachorrinhos, que os bichos de maneira geral estão sendo cada dia mais bem tratados. Virou membro da família. Virou membro da família. Então, nós vamos expandir isso aqui, nós vamos criar um caminho com o Oswaldo aqui para a gente falar mais sobre esta questão dos animais, dos pets, dos cuidados, das legislações que estão em vigor em Belo Horizonte, em Minas ou no país. Mas eu acho que é um assunto que vai ser muito bem-vindo. Obrigado por ter compartilhado parte da sua caminhada, do seu tempo aqui no canal Viver Brasil e boa sorte nos próximos 4 anos como legítimo representante dos belo-horizontinos. Muito obrigado, pela oportunidade de estar me apresentando para o seu público. E estaremos de volta aqui, porque o tema
ele merece, né, ter mais um, pelo menos mais um. Mais vários. É. Parabéns, Oswaldo. Obrigado. Abraço, valeu. A você que acompanhou aqui a nossa programação, nosso agradecimento e compromisso de estar sempre levando conteúdos e reflexões que possam fazer parte da sua vida, do seu dia a dia. E certamente o que compõe a nossa Câmara dos Vereadores, os representantes que foram eleitos, as pessoas que defendem a cidade, certamente é uma parte importante. Então, uma alegria estar tendo essas conversas aqui, foi uma alegria conversar com o Oswaldo agora e melhor ainda ter você acompanhando a nossa programação. Em breve a gente volta com mais um especial CVB Vereadores 2025.